Quando Deus vai falar de fé, a palavra de Deus, quando nos ensina sobre fé em Hebreus 11, quando fala de Abraão, ele fala do comportamento de Abraão, que pela fé ele obedeceu. Esses dias um pastor me procurou e ele falou de várias autoridades que ele pelejou para andar com elas, e ele disse assim, eu vi que não era de Deus, que nenhuma delas eu conseguia obedecer. E eu perguntei a ele, você obedeceu ao seu pai? Ele falou, eu tive muita dificuldade com meu pai. Você obedeceu sua mãe? Ele falou assim, muita dificuldade. Seus professores também? Falei, você obedece às autoridades constituídas por Deus? E acabei de ver que ele nunca tinha obedecido ninguém aqui na terra. Nem um dia de obediência, ele não deu conta de andar com ninguém. Ele me falou da dificuldade que ele tinha de obedecer, e eu falei, então não começou com os pastores. Começou com uma rebeldia hereditária que vem na sua vida, e você não está disposto a obedecer. E em Hebreus 11:8 diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E o nível da obediência de Abraão é que ele não sabia para onde ia. Você já imaginou o pastor Caleb ouvir uma palavra de Deus para ir embora e pela pastora Ana, arruma as coisas aqui, está chegando o caminhão, nós vamos embora. E ela fala assim, para onde? Ele fala assim, não sei. Foi essa a conversa que Abraão teve com Sara. Vamos arrumar as coisas e vamos embora. Por quê? Porque eu encontrei o Senhor e ele falou para mim ir embora. Falou para onde? Falou, ainda não sei. Primeiro eu quero ver se você obedece, depois eu te digo no que vai dar. Quando Samuel dá uma palavra para Saul a respeito dos amalequitas, em 1 Samuel 15, ele caminha, parece que ele ia em obediência. Chegou lá e ele viu alguns animais que eram diferenciados. E ouviu a voz de algumas pessoas, esse nós não vamos matar. E ele trouxe aqueles animais como troféu, usando uma desculpa que era para ofertar. Era para sacrifício, porque eram muito bons. E tem muita gente que quando ele é desafiado à fé, ele não sabe que a fé inclui obediência. E quando nós caminhamos em obediência, Jesus não prometeu nenhuma facilidade. Vai ser fácil, eu garanto para você. Ele não prometeu facilidade. A Bíblia não promete facilidade. E fé não é sentimentos. Você pode até ter um sentimento de dar alguma coisa, de ajudar uma pessoa. Fé, ela é uma informação que você recebe na sua mente. E agora você decide se mover por fé ou se mover pelo aquilo que os seus sentimentos pedem para você fazer. Quando Abraão entendeu, ele obedeceu. Ninguém falou que ele estava desesperado, apaixonado, sentindo de ir embora. Ele disse, pela fé obedeceu. E quando nós vemos o livro de Apocalipse, no início diz assim, bem-aventurado, bem-sucedido nas suas aventuras, bem-aventurado aquele que lê, aquele que entende e aquele que pratica. Você entendeu? Pratica. Isso é fé. Se você não entendeu, não tem sentido você praticar o que você não entende. E eu queria falar um pouco de obediência que gera fé, porque muitas pessoas, eu vejo pessoas até orar e jejuar, e as coisas não funcionam para ele. Por quê? Porque ele não compreendeu a autoridade, ele não compreendeu a hierarquia. E esse pastor se dirigiu a mim, ele disse assim, olha, eu creio que Deus te deu um pastor fácil de obedecer. O meu não é fácil de obedecer, eu tomei uma atitude de fé e caminho. Ninguém falou que é fácil. Você acha que é fácil? Quando Saul desobedeceu, Samuel veio e repreendeu ele. E ele disse assim, que obedecer é melhor que sacrificar. E se rebelar é como feitiçaria. E ser pirracento, porfiar ou teimar é como idolatria. E às vezes eu encontro um pastor, ele fala assim, olha, eu estou numa guerra aqui porque ganhamos alguém que veio da feitiçaria. Toda a vida ganhei pessoas que veio da feitiçaria. E eu nunca vi problema nenhum nisso, eu vi facilidade, eu vi a glória de Deus vindo sobre eles.
Se você falar com qualquer pastor que tem experiência na caminhada, ele teve problema, sabe com quem? Com pessoas rebeldes dentro da igreja, não com feiticeiros. Se feiticeiro fizesse mal, eu já tinha ido há muito tempo para o céu, que para o inferno eles não conseguem me mandar. Aonde você vê um pastor sofrendo, é na mão de um grupo de rebeldes, não na mão de um grupo de feiticeiro. Até a feitiçaria, quando vem, ela sempre acha uma oportunidade onde tem o mesmo espírito agindo. E rebeldia é como feitiçaria. E quando nós compreendemos que obediência é um passo de fé. E muitas pessoas, eles perderam o fogo da autoridade, a chama da autoridade. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos cordeiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o teimar, o porfiar, é como iniquidade e idolatria. Portanto, você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a ti, para que você não tenha autoridade. Tua autoridade vai terminar. Você não tem direito de continuar. E muitas pessoas, eles têm temor da adversidade, por quê? Porque não compreendem a autoridade. Existem autoridades que te abençoam. Existem autoridades que eles não conseguem te abençoar. Por quê? Por causa do seu comportamento. Não porque Deus não quer. O Espírito sempre vai se mover segundo a palavra, não segundo o que você acha. Vá comigo para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 fala algo bem simples a respeito de autoridade aqui, mas traz um entendimento. Ele conta algo sobre um centurião de Cafarnaum, que foi buscar um socorro para um dos seus servos. E diz assim: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isto. Ele ama a nossa nação, ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize uma palavra e meu criado sarará. Por quê? Também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob meu poder. Digo a este vai, ele vai. Digo vem, ele vem. Diga ao outro vem, ele vem. Ao meu servo eu digo faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou maravilhado. E voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são e sarado. Alguém leva um recado para Jesus e diz: não precisa vir na minha casa, libera uma palavra. Ele sabia que Jesus era uma pessoa de autoridade, mas o que fazia ele ter confiança de que algo ia acontecer à distância, sem a presença vir, o que fazia uma palavra ser realidade em qualquer limite, qualquer distância, era a mente com o entendimento de autoridade. Ele diz assim: eu também sou uma pessoa submissa. Eu tenho uma autoridade sobre mim e o que ela ordena para mim funciona, eu caminho. E ele falou assim: eu tenho pessoas a meu comando. Primeiro ele falou do exército, porque um centurião, ele cuidava de aproximadamente até 100 soldados. E ele diz: olha, quando eu falo com os meus soldados, eles se movem, eles caminham. Eles se movem dentro daquilo que eu estabeleço para eles. Então eu não tenho dificuldade. E os servos que cuidam da minha casa, eu também falo com eles e eles obedecem.
as coisas para mim funcionam como autoridade, porque eu estou estabelecido debaixo de uma autoridade. E então Jesus dá uma parada e diz, olha, que entendimento de fé. Não foi porque ele disse, ou diz uma palavra, não, foi porque ele disse, eu entendo de autoridade, e quem entende de autoridade, entende de fé. Quem tem uma autoridade, porque tem pessoas que eles estão dentro de uma congregação, mas eles estão ali para criticar, para espetar, para zombar, para resistir. Tem pessoas que andam, dizem que têm uma autoridade, mas eles não servem a autoridade. E sobre servir, eu tenho uma grande revelação. Eu descobri, diga comigo assim, quem não serve, não serve. Só isso. Quem não serve, não serve. Quando a gente compreende o que é servir, se colocar à disposição, para caminhar dentro de um propósito. Esses dias alguém me disse, pastor, eu não concordo com isso. Ele me ligou dizendo das coisas que ele não concordava que o pastor estava fazendo. Eu falei, meu irmão, ninguém chamou você para concordar. Você foi chamado para servir. E o líder tem direito de tomar decisões. E se alguém não gostar da decisão dele, é o problema dessa pessoa. Deus pode mudar a decisão. E Deus pode mudar o líder. Mas eu e você fomos chamados para servir. Ele envia um pedido a Jesus, os judeus vão com um pedido a Jesus. Dali um pouco ele envia pessoas, amigos dele, fala assim para ele não perder tempo. Ele só fala uma palavra. Esses dias alguém me procurou sobre algo. E eu tinha uma vontade de falar uma palavra. E eu fiquei procurando uma palavra. Sabe que palavra veio? O Senhor falou assim, fica calado. Ele é um obstinado. Mas isso era pela parte da manhã. Na parte da tarde eu estava com um casal de pastores. E um discípulo me liga. E ele diz, eu estava viajando por uma cidade. E ele estava passando alguns dias de uma batalha grande sobre a família. E um dos filhos desse discípulo tomou uma atitude de incomodar por um instante. E ele me liga e diz assim, olha pastor, meu filho desceu do carro e disse que não ia conosco. Eles iam fazer uma viagem, onde eles iam honrar alguém. E ele, logo que ele desceu do carro, ele liga para a mãe e diz assim, liguei para ouvir tua voz pela última vez. E aquilo causou um choque naquele casal. E quando eu ouvi, o Espírito me disse assim, filho, libera uma palavra de descanso para essa família e diga para fazer a viagem. Eu estou no controle dessa família. Eu falei, nem que ele tente se matar, pastor. Ele não consegue porque Deus está no controle da sua família. Pode ir tranquilo, descansado. Dali um pouquinho, alguém ligou, não, ele já está em casa, está aqui. Está sentado na frente da televisão. Mas não é porque eu liberei uma palavra que aconteceu. É porque ele caminha em submissão. Quando as coisas estão alinhadas com a vontade de Deus, o pastor libera uma palavra e algo acontece. Aquela pessoa que é autoridade sobre você, libera uma palavra e algo acontece. Por isso que ele diz uma palavra, por quê? Porque eu entendo de como funciona uma palavra. Porque eu estou debaixo de autoridade. Às vezes o pastor tem um desejo de liberar uma palavra sobre você. E Deus tranca ele. Por isso que você tem que discernir aonde você tem direito. Porque a obediência te dá direito. Quando Deus dá uma palavra para um homem de Deus, trabalha dessa maneira, e você trabalha dessa maneira como líder, os que trabalhar com você dentro daquela palavra revelada, seja a nível de cidade, seja a nível de ministério, seja a nível de nação, quando você trabalha dentro daquela palavra, Deus vai fazer com que aquela palavra cresça, e todos os que trabalham com Ele desfrutam daquela palavra, porque eles caminham com uma revelação de Deus. Quando recebemos uma palavra, temos uma revelação. E ela só vai crescendo. Por quê? Porque você caminha dentro de uma palavra.
É assim que as coisas de Deus funcionam. E eu quero ir contigo para Romanos capítulo 13. Aqui tem uma simplicidade de Deus a respeito de autoridade. Uma tradução diz: toda alma esteja sujeita à autoridade. Outra tradução diz: todo homem, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha o tanto que esse versículo é simples, o versículo 2. Ele diz, olha, primeiro ele diz, você foi chamado para se submeter. Diga para quem está do teu lado, você foi chamado para se submeter. A alguém você vai ter que se submeter. Eu descobri que a submissão traz proteção. Quando você se submete à Bíblia, você já tem uma proteção. Esses dias alguém falou assim, olha pastor, esse negócio de ter um pastor sobre você, eu já sou pastor, e eu me submeto à Bíblia. E eu falei, eu só tenho um pastor porque eu me submeto à Bíblia. Você lê a Bíblia, mas você não se submete à Bíblia. E ele falou assim, mas eu não resisto. Eu falei, você tem tanta resistência que você não consegue dizer que tem um pastor onde você entrega seus dízimos, suas primícias, onde você honra, onde você entrega seus sacrifícios. Você não tem um pastor porque dentro de você tem uma resistência de 100% de resistência à autoridade. Tem pessoas que decidem andar com uma autoridade e continuam resistindo. Mas se você não tem sobre você uma autoridade, é porque você resiste à autoridade. E ele diz, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Você vai sair de um lugar onde você podia ter um crescimento de autoridade para um lugar onde você vai trazer juízo sobre você. E o apóstolo diz assim no 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Quando eu nasci na fé, eu me lembro que já desde ímpio eu não gostava. Meu pai era pastor e eu não servia a Deus. Eu não gostava de me encontrar com profeta, eu não gostava de me encontrar com autoridade. Eu buscava fugir de autoridade. Mas nos meus primeiros tempos de fé, eu tinha um certo receio de autoridade. Principalmente quando um profeta era verdadeiro. Ele não vive com uma brincadeiraiada suja, com um monte de coisa. Hoje tem tanta gente que tem nome de profeta e ele não passa de um cachorro. Porque a sua boca o condena, as suas obras o condenam. Ele vive sempre envolvido no que um profeta não se envolve. E hoje você ser sério, parece que faz parte da condenação da sua vida. Parece que você tem que ser um tagarela, contador de piada, para você ter um bom relacionamento. Eu não faço questão de ter relacionamento com nenhum contador de piada, com nenhum sujo. A minha maneira de ser sempre vai ser a minha maneira de ser. Só que eu também tinha minha maneira de julgar. Eu achava que aquela pessoa estava errada. Ele tinha que chegar abraçando, contando piada, fazendo brincadeira, para ele ser bem receptivo. Se você olhar na Bíblia, as verdadeiras autoridades, os verdadeiros profetas, eles não tinham uma boa recepção por ninguém que era cheio de iniquidade, cheio de pilantragem. E eu lembro que de algumas pessoas eu tinha um certo receio. Até um dia que eu estava lendo a Bíblia, no início da minha caminhada, e ele diz assim, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem. Mas qual era o assunto que ele estava tratando? De obediência e de submissão. Então depois que eu fui entendendo obediência, e eu fui entendendo submissão, e eu fui entendendo, compreender qual era a função de uma autoridade, eu descobri que aquela autoridade ela iria ser bênção. E ele diz assim, ó, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Diga comigo, toda autoridade é ministro de Deus para meu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Porque não traz debaixo da espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o mal.
Um dia desse eu cheguei em casa e a minha filha caçula disse assim, pai, vamos assistir, saiu um filme aí, Os Vingadores. Eu falei, eu estou no filme, minha filha? Não, pai, eu estou falando de um filme. Eu falei, não, eu faço parte de uma história, e eu sou parte de um dos Vingadores de Deus aqui na terra. Porque uma autoridade, ela não vem apenas para te bajular, ela vem para trazer espada, ela vem para trazer conserto, ela vem para trazer alinhamento. Ela não vem apenas para te dar um abraço, um beijo e falar que você é lindo, ainda está mentindo quando está chamando você de lindo. Eu não gosto de ficar falando, fala para o irmão que você é lindo. Tem irmão que não é lindo de jeito nenhum. Mas ele tem alguma coisa na cabeça. A mãe dele falava para ele, bonito para você, né? Aí ele pensou assim, desde pequeno minha mãe fala que eu sou bonito. E ele não tinha nem entendido que era porque ele estava fazendo algo errado que a mãe dele dizia isso. E quando nós compreendemos o que o apóstolo Paulo disse aqui, ele está falando, olha, ele vem para trazer alinhamento, ele vem trazer correção. É isso que funciona a autoridade. Versículo 5 diz, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por que pela consciência? Porque é a autoridade que te redime, também é a autoridade que te condena. Quando nós andamos alinhados com a autoridade, ela traz remissão. Lembra que ele diz, você precisa ser submisso e não resistir por causa da condenação? Porque se você caminhou em submissão, você não anda mais debaixo de condenação. Quando o pastor libera uma palavra sobre o sangue de Jesus, aquela palavra age na sua vida. Agora, se você caminha debaixo de resistência à autoridade, você nunca tem uma consciência tranquila. E um homem e uma mulher, quando ele não tem a consciência tranquila, quando ele ministra a palavra, ele causa peso de consciência nas pessoas, ele não causa refrigério sobre as pessoas. E a função da autoridade é trazer clareza, é trazer alinhamento, é fazer com que você compreenda que a obediência e a submissão é uma atitude de fé, não de sentimento. Pastor, eu não senti. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. Quando você caminha para a fé, e todas as vezes que eu começo a discipular um pastor, ele começa a dizer assim, olha, eu sou uma pessoa difícil para obedecer. Eu falei assim, o diabo também foi assim, até hoje ele é assim. Ele não quis caminhar dentro do propósito original, ele quis caminhar à maneira de Deus, ele quis ser acima da autoridade. E resistência, autoridade e rebeldia, isso é o caráter de Satanás, isso é a síndrome de Lucifer. Lembra que Jesus disse para Pedro, você é o cara, eu vou liberar uma palavra sobre você. Mas depois Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Como pode num dia Jesus dizer que sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, e Pedro encheu-se. Mas no mesmo dia, quando Jesus fala da morte e ressurreição, ele quis repreender Jesus, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quanto mais Jesus revela para você quem Jesus é, mais Jesus vai revelar para você quem você é. E muitas pessoas, eles estão em situações de dificuldade muito grande e não conseguem sair daquele lugar, por quê? Porque eles têm de contínuo uma obstinação a respeito do que a autoridade fala. Jesus disse que nunca foi fácil. Ele não prometeu facilidade, ele prometeu acrescentar a sua fé. Então você caminha em obediência. É uma atitude de fé que resulta em bênção sobre você. Continua comigo no versículo 6. Por esta razão pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo a esse serviço. Diga comigo, porque temos uma autoridade, caminhamos por fé, nós pagamos tributos. E quando ele vai falar dos tributos, ele fala de dois tipos de tributos. Há uns anos atrás o Senhor falou comigo em um texto sobre impostos. Pastor, a igreja não paga imposto. Eu comecei a me organizar e pagar imposto. Ele disse, dai a César o que é de César, ele está falando de imposto. E dai a Deus o que é de Deus, são os princípios financeiros, que é o dízimo, a oferta e a primícia. E quando nós compreendemos isso, porque o mundo vai dizer, olha, se você pagar imposto, você vai quebrar, você vai falir. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você vai ser abençoado.
Mas se você crê no que o mundo fala, você tem que se comportar como um mundano. Se você crê no que a Bíblia fala, você tem que se comportar como um cristão. E então Deus move sobre você. Tudo aquilo que Deus move sobre você é mediante o seu compromisso com a verdade, o seu compromisso com a palavra. E ele diz assim: portanto, dai a cada um o que é dever. A quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto. A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Para quem nós damos os nossos impostos? Tem imposto que ele fica no município seu, que você paga. Tem imposto que ele fica no estado, ele é estadual. E tem imposto que é federal. Os teus impostos, eles caminham em 3 esferas. Tudo aquilo que chega a mim, eu tiro os dízimos e entrego para a autoridade. Meu pastor é o Dr. José Rodrigues, da Missão Cristã Mundial. E faz 24 anos que eu caminho com ele. E nós tivemos crises. Interessante que em toda a crise, eu achei que eu estava certo. Eu não sei nem se algumas eu não estava, mas quem estava falando era a autoridade. Deus falava assim: cala a sua boca, volta, te humilha e continua. É muito simples, Davi. É só você obedecer. É muito simples. Foi 24 anos muito simples. Quando você é repreendido, é Deus te socorrendo. Quando você é disciplinado, é Deus te socorrendo. Quando você é açoitado, é Deus te socorrendo. Sempre é o amor de Deus. E ele diz: não tem nenhum filho que ele não corrige. E deixa eu dizer uma coisa para você. É bem mais fácil ser corrigido pelo seu pastor do que ser corrigido diretamente com Deus. Eu conheço pessoas que eles estão debaixo de correção. E eles se obstinaram contra a autoridade. Então eles ficam num lugar preso debaixo daquela correção. Quando você ataca uma autoridade, você não está atacando uma pessoa, você está atacando a constituição do céu. Todas as vezes que você ataca uma autoridade espiritual, ela é uma constituição do céu. Mas as autoridades civis, elas precisam ser respeitadas. Ele diz assim: olha, tenha temor e pague seus impostos. Mas quando se fala da autoridade espiritual, ele diz assim, ele diz diferente. Você entrega seus tributos e honra essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não entrega seus tributos, se você não é fiel, já é um princípio de desonra. Porque o primeiro princípio de honra é você honrar com as suas finanças. É um princípio estabelecido por Deus, e princípios movem Deus a seu favor. E quando você entende de caminhar em autoridade, então tudo aquilo que você está buscando de Deus, às vezes eu observo, eu não sou muito de observar, mas eu sou informado de alguns pastores que eles, para poder ter muita gente no Instagram, eles compram pessoas, eles investem dinheiro para poder mostrar números no Instagram. Esses dias alguém que está cuidando está cuidando das redes sociais, ele disse assim: pastor, observa esse pastor aqui. Ele tem milhões de seguidores. Outro tem centenas de seguidores. Não tem milhões, mas tem milhares de seguidores. Mas quando ele posta uma coisa, né, ele tem 6 pessoas que colocou lá, que gostou. Como pode uma pessoa ter milhares de seguidores? Né? Aí ele me levou lá nas minhas redes sociais, que acho que não tenho nem 2.000 seguidores, acho que já tenho, não sei lá, no meu Instagram. Abriram acho que no início desse ano passado. E ele falou que quando eu postava uma coisa, tinha muitas pessoas que colocavam o dedinho lá. Ele falou, e ele tem milhares, uma pessoa que tinha 180 mil seguidores. Deixa eu dizer para você, tem pessoas que eles querem ser bem vistos pelos homens. Eles não estão nem ali se eles estão construindo com mentira. Esse é um instinto maligno dentro das pessoas. Ele precisa ser bem visto pelos homens. Esses dias alguém falou para mim, pastor, você viu lá que eu comentei lá? Eu falei, não, eu não olho, são pessoas que olham lá para mim, eu não olho. Eu nunca olhei,
quando alguém pede meu telefone, alguém diz, olha, tem alguém pedindo teu telefone, ou é a minha filha que olha algo, ou é a Samara que olha algo, ou o pastor Moacir que olha algo. Eu não olho lá. Eles queriam saber se eu ia olhar, se eu tinha. Não, eu não estou interessado em nada disso. Eu estou interessado, esse Deus está me aprovando ou desaprovando. Eu estou pouco interessado de você colocar o dedinho lá, ou você não colocar seu dedinho lá, mandar um coraçãozinho. Não muda nada na minha vida isso. Só se você vive na carne, no orgulho, só se você vive com a síndrome de Caim. Então isso tem um grande valor para você, para mim não tem nada. Se você está me assistindo, não está me assistindo, não muda nada, porque tem alguém que me assiste o tempo inteiro. E grande parte do povo de Deus está caminhando para um lado com uma mente mundana, com uma mente maligna. As coisas só vão acontecer, você só vai ter uma autoridade sobre um território. É o quanto você amou aquele lugar e o preço que você pagou por aquele lugar. Para uma igreja ter uma autoridade sobre um município, ela tem que pagar um preço por aquele município. Para uma igreja ter uma autoridade sobre um estado, ela precisa pagar um preço. Ou é lavagem cerebral. Ilusionismo. E tem pessoas que quem produz ilusionismo anda atrás de quem vive no ilusionismo. E quando nós entendemos de autoridade, nós também entendemos de obediência. Obediência à palavra. E quando eu digo obediência à palavra, existe uma palavra escrita. E essa é imutável. Mas existe uma palavra que Deus dá específico para você. Específico para essa igreja local. Então você começa a caminhar naquela palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Eu já encontrei muitas vezes profetas me dando uma palavra sobre o que eu tinha que fazer. Eu nunca obedeci, não. Eu obedeço a palavra que Deus fala comigo. Porque profecia vem para confirmar, consolar e exortar. Sobre a igreja local, Deus fala contigo. Pastor, nós temos aqui vários cabeças. Onde é que tem muita cabeça é cobra. Tem uma que tem 7. Tem um dragão de 7 cabeças na Bíblia. Tem um cabeça. E esse você decide obedecer. Porque você caminha por fé. Então quando você está caminhando debaixo de uma autoridade, a mesma autoridade, quando você chegar diante de uma dificuldade, ontem eu fiz uma pergunta aqui, quem ia se levantar? Não é porque ele faz barulho, porque ele ora muito, porque ele jejua, não. É porque ele caminha com autoridade sobre ele. E se você caminha com autoridade sobre ele, pode ir embora. Por quê? Porque quem te mandou lá foi alguém maior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vê aqueles policiais com aquele negócio assim numa porta, pá, arrombando uma porta, eles têm um documento de alguém que deu autoridade para eles fazer aquilo. Eles não podem fazer. Será que vamos quebrar aquela porta? Não. Eles estão debaixo de autoridade. Então eles podem chegar e arrombar uma porta e entrar numa casa, porque tem uma palavra liberada, uma palavra escrita, eles caminham até com o papel. Você está em casa, você não está em casa, eles quebram sua porta. Por quê? Porque eles podem fazer isso. Foi-lhes outorgada a autoridade. Quando o pastor falou um pouquinho, ele falou assim, olha, eu queria que vocês completassem a caravana do ônibus. Entende? Ele não estava dando uma ordem, mas se você entender, ele estava dizendo assim, vamos honrar e vamos encher a casa do nosso pastor, porque ele vai honrar o pastor Márcio aqui na Barra do Garça. Você está entendendo isso? Né? E quando ele honra lá, vem honra para vocês aqui. Entende? É tão pertinho. R$35. Você pensa, eu estou investindo em quem? Você está investindo em você mesmo. Porque Deus gosta dessas coisas. O teu líder querendo honrar o líder dele. É festa da igreja. Vai lá e honra. Faz parte. Move o céu. São pequenas coisas que nos desatam. E às vezes são pequenas coisas que nos embaraçam. Vá comigo para o Salmo de número 2. Eu vou procurar não demorar para você poder fazer seu almoço. Seu marido dizer, temos comendo às 3 horas da tarde, por causa que o pastor não parou de pregar. Né? Eu sempre oriento uma coisa. Às vezes uma irmã, o marido dela não serve o Senhor. E ela fica aqui e arruma uma discussão com o marido.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até mudar de igreja, mas não de marido, viu? E a Bíblia tem uma palavra sobre a esposa, como ela se comporta com o marido. E às vezes tem pessoas que acham muito importante ele ficar aqui, mesmo que o marido vai comer às 2 horas da tarde. Não, faz um joinha para o pastor, eu preciso ir. Explica para ele, lá em casa tem um homem, que se eu fizer o almoço na hora certa, e se você é sábia, você já deixa bem organizado. Já deixa bem organizado. Nem todo marido tem compreensão do reino, mas quando ele compreende que você honra, você faz um joinha, ó, e se manda. Seu marido quer em casa você, sobra gente para ficar com o pastor. Ele tem um monte de casais aqui com ele. Ontem eu queria dormir e ficavam conversando lá na casa do pastor lá. Eu não sei o que foi, mas teve um vizinho que quebrou tudo lá de madrugada na casa dele. Só eu e a pastora aqui. E a minha esposa falou, isso não foi uma visão espiritual? Eu falei, não, foi algo espiritual, mas não uma visão espiritual. Alguém que ficou incomodado, não sei se chegou de madrugada, bêbado, mas estava quebrando as coisas, sabe? Primeiro eu pensei assim, será que é o pastor Caleb? Deixou para brigar bem essa hora que eu vou orar? E eu tenho um compromisso de acordar na madrugada, para falar com Deus de madrugada. Então eu vou dormir cedo. Então eu estava tomando meu banho e falei, Jesus, arrumei um desejo de ir embora. Dá coragem para o Caleb mandar esses crentes embora. Eu fui pastor de igreja local há 21 anos. Nunca um discípulo, 10 horas da noite, estava na minha casa. Ah, depois do culto? Não, depois do culto você vai dormir. Está escrito ali. Então foram todos para suas casas. Acabou o culto, você vai para a sua casa, não para a minha casa. Não para a minha casa. Vai para a sua casa. E até hoje eu tenho disciplina no meu horário de dormir. Por quê? Porque senão eu não tenho disciplina no meu horário de orar. E isso faz parte, se você quer ter um padrão de autoridade, você tem que saber que hora o Senhor quer que você levanta. E se o Senhor tem um horário para você levantar, tem que ter um horário para você dormir. Ontem eu levantei antes das 3 um pouco. Ainda furamos um pneu na estrada, nós viemos devagar. Mas quando eu cheguei na casa do pastor, eu achei que esse irmãozinho ele queria conversar comigo, eu não queria conversar com ele. Eu tinha que descansar e falar um pouco com Deus. Por quê? Porque eu ia falar de coisas de Deus para um povo de Deus. Então eu tinha que estar pronto para Deus, não pronto para o Caleb. Depois sobra tempo para o Caleb. Ele me importuna no WhatsApp quase todo dia. Né? Então nós conversamos. Aquela hora era a hora de eu descansar. Por quê? Porque eu tinha que estar descansado. E às vezes tem uma irmã que ela devia estar prestando um cuidado na casa dela. A autoridade dela ia subir muito. Se ela entendesse a submissão. Se ela entendesse honrar o esposo dele. Porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa de glória do marido. Ela não foi chamada só para ser cri-cri e encher o saco. Ela foi chamada para a honra também. E quando você compreende a honra, Deus muda seu nível de autoridade e começa a responder suas orações. Aqui no Salmo número 2 diz assim: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: rompamos suas ataduras, sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Eles não estavam aceitando a autoridade e Deus falou assim: eu vou zombar deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E então ele dá uma palavra para Jesus, que essa palavra é para nós. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. E tu os esmigalharás, com vara de ferro tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos no tremor. Beija o filho para que não se ire, e pereçais do caminho, quando em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Eu quero me deter no versículo 8, 9 e 10. Pede-me e eu vou te dar os confins da terra por seu direito. Diga: possuir é ter direito.
Jesus, ele veio aqui e ele pagou um preço. E o preço foi tão profundo em obediência. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, no último versículo, que Jesus foi tentado como nós, com uma diferença sem pecado. Ele foi tentado a desistir, mas não desistiu. Ele passou pelas situações de tentação, mas ele continuou caminhando firme. E quando inicia o capítulo 5 de Hebreus, ele diz assim que todo sacerdote, todo sumo sacerdote, Paulo não escreveu essa carta com um propósito muito de os gentios entender. Paulo estava querendo escrever algo para os judeus entender. E quando se falava de sumo sacerdote, fala-se daquele que entra diante de Deus. Ele diz, todo aquele que entra diante de Deus é rodeado de fraquezas, passa por crises, passa por situações de dificuldade. E ele diz assim, para que ele possa se compadecer dos fracos e dos que erram. Ele está falando de nós humanos, que entramos diante de Deus, nós passamos por crises, e porque nós passamos por situações, isso tem que gerar em você amor, isso tem que gerar em você ternura, isso tem que gerar em você misericórdia, para você compreender aquele que passa por situações piores do que a sua. Mas no versículo 7 ele já está falando de Jesus, que ele intercedeu com grandes lágrimas sobre o propósito, e ele foi ouvido sobre o que ele orava. E no versículo 8 diz assim, olha, ele aprendeu obediência pelaquilo que sofreu. Quando eu me deparei com aquilo, primeiro ele é tentado nas coisas que eu sou tentado, no fim do capítulo 4 de Hebreus. Mas depois diz que ele clamou com grande angústia, com lágrimas, eu preciso de ti, Jesus. E deixa eu dizer, isso não foi no decorrer de uma situação na vida de Jesus, isso foi do início da caminhada ao fim da caminhada. E quando ele estava no Getsemane, ele teve por um momento de crise muito grande, e ele disse assim, Pai, tem possibilidade de mudar a rota? Tem possibilidade de eu fazer uma coisa diferente a não ser morrer? E os evangelhos dizem que Deus enviou um anjo, e o anjo o confortou. E assim que o anjo renovou as forças de Jesus, ele disse assim, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Diga comigo, não seja a minha vontade. Porque a primeira oração que Jesus ensinou, antes de começar a oração, ele disse assim, não useis de vãs repetições. E logo para frente ele diz, venha o teu reino e manda em mim. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então se ele tem uma vontade, a tua tem que morrer. A vontade de Jesus como homem teve que morrer, porque senão você não estava aqui nessa reunião. Não tinha essa reunião se ele não morresse. Assim como Jesus teve entendimento das coisas, ele começou a ter entendimento que ele caminhava para morrer com muito sofrimento. E a última crise que Jesus dá sobre, eu não sei quantas crises Jesus deu, mas a última crise que Jesus deu foi minutos antes de ser preso, ou talvez horas antes de ser preso. Ele estava numa pressão, numa angústia, numa aflição tão profunda, que a Bíblia diz que ele suava suor e sangue. E nesse momento de aflição, de crise, o poder da maldade, o poder das enfermidades, tudo aquilo que tem de errado no homem, já tinha recaído agora sobre ele como homem. As nossas iniquidades estavam sobre ele, as nossas dores estavam sobre ele, as nossas enfermidades estavam sobre ele, tudo estava sobre ele. E ele estava num momento de angústia muito grande, e ele disse, Pai, pode passar de mim esse cálice? Pai, pode arrancar isso de mim? O pai não concordou com o filho. Você nasceu para isso, você precisa obedecer. Você nasceu para isso, tem algo para acontecer. Você precisa ir até o fim, você precisa caminhar em fé, filho. Então um anjo renova as forças dele e ele diz, meu pai, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E aqui nesse salmo, o Senhor diz assim para o filho, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Você vai ter domínio, você vai segurar ela.
E ele diz assim: tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, lembra que em Apocalipse diz que ele nos fez reis e sacerdotes? Sede prudentes. Reis, seja prudente. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Existe no comportamento civil reis, autoridades e juízes. Mas existe na atmosfera espiritual, dentro do reino de Deus, homens colocados em lugares que eles vão trazer juízo sobre a terra. A Bíblia diz que pela justiça de Noé, ele condenou o mundo. Um pouquinho antes de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que fala que Abraão pela fé obedeceu e foi para um lugar onde ele ainda não sabia que ia. Fala de Noé e diz que Noé, pela justiça dele, pela maneira justa de caminhar, ele condenou o mundo. Quando Deus vai fazer algo aqui na terra, Ele precisa de uma mulher, Ele precisa de um homem que ande no padrão dEle, que anda na justiça dEle, que ande com a mente dEle e que compreenda a obediência. Já pensou você nunca ter visto um grão de chuva cair, uma gota de chuva cair, e Ele falou: eu vou mandar chuva, eu vou encher de água. Até o teu dilúvio não tinha chovido. Ele falou de uma coisa para Noé que Noé não tinha nem noção do que era: chuva. Era o orvalho que morava a terra. Os rios tinham o mesmo equilíbrio de água. Não tinha tempo de seca e tempo de chuva. Não é agora constrói uma arca e fala assim: vai chover. Vai acontecer uma coisa que eu não conheço. E ele caminhou em obediência. E quando nós compreendemos que Deus é um Deus que estabelece limites para tudo, e que você decide o limite que você vai andar. Pastor, quanto de Deus eu tenho? O quanto você está buscando. Às vezes eu vou em alguma igreja e escuto eles cantar: Jesus, meu amor maior, Jesus, meu melhor amigo. A última conversa que você teve a sós com Ele foi de quantos minutos? Ele é teu maior amor e teu maior amigo. A última conversa que você teve com Ele foi quando? O maior amor e o maior amigo. Então você vai ver que você não precisa trabalhar tanto no mundo natural. Você precisa construir no espiritual. As coisas que permanecem são as espirituais, não são as físicas. Quando Paulo entendeu sobre isso, ele falou assim: ainda que o nosso exterior aqui se corrompa, o nosso interior todo dia cresce, todo dia é edificado, todo dia é consolidado. E quando ele diz: pede às nações e eu vou te dar. E o pai, pela fé, ele viu que o filho ia cumprir um propósito. Então ele disse: reis, vocês que foram chamados para dominar, compreenda isso. E ele diz assim: que você vai esmigalhar com vara de ferro. Agora eu queria levar você para um outro lugar que Jesus falou sobre isso aqui para a igreja. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus fala disso aqui. Aqueles que venceram Jezabel. Ele diz assim, depois que ele fala de Jezabel, que eu não vou falar de Jezabel. Capítulo 2, 24 diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não porei. Mas o que tendes retém até que eu venha. 26, e ao que vencer. Diga: ao que vencer. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A mesma palavra que o pai dá para o filho no Salmo 2, e agora Jesus vem com essa palavra, porque Jesus venceu e Ele chamou você para vencer. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, ele diz uma coisa que contraria os nossos métodos de denominações. Ele diz assim: olha,
Nós temos um negócio de dizer, ó, vem aceitar Jesus. E Jesus falou assim, não foi você que me aceitou, não. Não foi você que me escolheu. Ele falou assim, muda a tua cabeça. Foi eu que te escolhi. Conhece uma pessoa que já falou de Jesus, já falou e já orou, já falou e já orou. E ela não quer nem saber de Jesus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não fez nada no coração dela. Pode ser o pior homem da cidade, pode ser a pior mulher dessa cidade. O dia que o Espírito Santo falar assim, eu quero você para mim, acabou. Ele está sozinho num serviço, sai de lá e procura uma igreja para servir a Deus. Porque é uma obra do Espírito Santo. E quando Deus escolhe um homem, Ele não escolhe você para envergonhar o nome dEle. Ele não escolhe você para você não vencer. Apenas Ele diz, em tudo sois provados. Você vai passar provações, porque toda provação que você caminhou nela sem murmurar, e caminhou nela praticando a palavra, ela te coloca em um outro lugar de autoridade. E então agora teu território de autoridade é maior. E essa igreja, ela tem uma autoridade sobre essa cidade. O tanto que ela jejum e o tanto que ela ora, ela tem uma autoridade sobre o Mato Grosso, tem sobre o Brasil e tem sobre as nações. Como você vai nas nações? Você vai primeiro em oração, depois você investe em ações e depois você vai diretamente lá. Obedece. Deus deu uma terra para Abraão, mas ele foi para lá e ele ficou peregrinando aquela terra porque ele tinha obedecido. Deus não tratou tudo aonde ele ia. Não, peraí, se você obedecer, eu continuo revelando para você os seus caminhos. Às vezes eu encontro uma pessoa e falo assim, Deus já me revelou todo o meu ministério. Eu falei, Deus não revelou todo o meu. Devagarzinho, pela minha obediência, ele vem virando mais uma página do livro. Falou, Davi, tem mais algo para mim te falar. Tem algo mais para mim te falar. Tem algo mais para mim te falar. Diga comigo, uma palavra revelada libera unção. E a unção estabelece a visão. Todo caminho de obediência produz unção. Deixa eu dizer para você, uma palavra de obediência, ela vai te dar legalidade no céu. Diga comigo, legalidade no céu. Nós temos uma mentalidade que parece que Deus vai fazer uma coisa porque tem muita gente amontoada. Gideão conseguiu levantar para Deus um exército de 30 mil. Deus começou a sondar aqueles homens e trabalhar aqueles homens. E deixou Gideão com 300. Porque quando Gideão começou a caminhada com Deus, ele fez prova com Deus. E Deus fez prova com ele. Ele fez duas provas com Deus com o algodão. Amanhecer seco ou amanhecer encharcado. E Deus falou, eu quero o primeiro boi do seu pai. Ele não tinha boi. Eu falei, mata o boi do seu pai. E depois ele pediu mais um sacrifício para Gideão. E quando as pessoas vieram, olha, teu filho fez isso, tem que falar, se Baal é Deus, ele que responda por ele. E Gideão levanta um exército. E quando você está caminhando dentro de uma dificuldade, que o Senhor está caminhando você para dentro de um lugar onde Ele vai estabelecer você, Ele sempre te dá uma palavra. No teu momento de crise interior, Deus vê porque Ele sonda a mente e os seus sentimentos. E Ele te dá uma palavra, e a palavra aquieta e você caminha em equilíbrio de fé. E toda a palavra que você recebeu de Deus, daquilo que vai acontecer, sobre essa palavra, o Senhor vai exigir algo. Se Ele te chama para algo, Ele vai exigir algo, assim como Ele exigiu de Gideão. Seja a nível da sua casa, seja a nível da sua cidade, seja a nível de uma igreja local, Deus vai exigir algo daquele povo. Então, quando há uma convocação para um propósito, Deus descobre quem está e quem não está com o líder. Quando há uma convocação para um sacrifício, quando há uma convocação para um jejum. E aqui ele diz assim, versículo 26, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai.
Quem teve essa revelação que Jesus receberia isso do meu pai foi Davi. Disse o Senhor a meu Senhor. Davi foi o primeiro homem com clareza, ele nos mostra um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque ele diz, não tire de mim o teu Santo Espírito. E ele compreendia que tinha um senhorio sobre ele. Mas ele disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho. E no Salmo 2, Davi tem uma revelação de o pai entregando as nações para o filho. Mas aqui quando ele trata de Jezabel, e se você venceu Jezabel, pastor, aonde eu tenho que vencer Jezabel? Na sua cidade? Não, não, não. Você tem que vencer Jezabel todo dia na sua vida. Todo comportamento de manipulação, de fingimento, de sedução, de indução, todo esse comportamento tem que ser eliminado. E junto com o pastor, vencer Jezabel na igreja. Quando venceu na igreja, vence na cidade. E quando venceu na cidade, você vence em outra cidade. E quando vencer, venceu. E o negócio é o seguinte, eu estou separando esse povo para reger nações com vara de ferro. E Jesus falou assim, meu pai me deu isso um dia e eu venci. E se você, igreja, vencer, eu entrego isso para você. Eu amplio os seus limites com direito. Eu amplio o seu território. Eu amplio os lugares onde você se estabelece como autoridade, fica como autoridade, vive como autoridade e opera como autoridade. Logo no início da minha fé, meu pai pastoreou aqui na Canarana há muitos anos, pastor da Assembleia de Deus Madureira. E eu nasci na fé, mas eu tive uma palavra que eu não devia ficar lá. Eu comecei a ser discipulado pelo pastor Manuel Marcolo. E uma das primeiras coisas que ele colocou nós foi a jejuar. E ler livros bons. E ler Bíblia. E ir para o monte. Eu me recordo um dia que nós fomos no monte. E as nossas crianças eram pequenas. E nós levamos um carpete. E jogamos um carpete num lugar que estava limpo lá, no monte. E eu estava orando. O Espírito Santo falou para mim, vai ver as crianças. O lugar que nós tínhamos jogado o carpete era um lugar onde é que tinha formigão. Alguns chamam esse formigão de... E quando eu fui lá ver as crianças que estavam deitadas no carpete, tinha bebês pequenos, tinha muito formigão. Passava por cima das crianças assim. E nós fomos tirando porque nós colocamos o carpete em cima do ninho deles. Da casa deles sem ver. Eles não estavam trabalhando. Tinha muito formigão. Então nós fomos tirando as crianças e fomos sacudindo, tirando aqueles formigão. Tiramos todos, nenhum pegou. Alguns aqui que trabalhou na vida, no mato aí nas fazendas, já tomou uma mordida de um formigão, já? Quem aqui já tomou? Então você sabe o que eu estou falando, né? Só quem tomou sabe. Já vi gente tomar uma mordida daquilo e desmaiar de dor. Das coisas que ferrou, que eu já tomei ferroada, é um dos mais terríveis. E ele é violento, ele entrou em contato com você, ele te ferrou na hora. Não tinha muito passando por cima das crianças, nenhum. Eu fiquei até com medo, porque eu sabia que Deus estava cuidando das crianças, mas eu pensei, mas eu acho que eu não estou incluído nesse negócio aqui. E eu vi como Deus é detalhista quando você caminha no propósito dele. Ele vai cuidar a cada detalhe. Ele aquele dia tinha vindo para cuidar das crianças, porque uma ferroada daquela numa criança ia causar um grande problema para nós. E talvez ela ia chorar e gritar de uma maneira muito grande, e a mãe não ia nem saber porquê, se fosse só um que vinha ali. Não, eu cheguei e tinha vários. Deus tem um cuidado detalhado em tudo. Às vezes as pessoas pensam que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Mas é segundo o poder que opera em nós. E a mesma promessa que foi dada a Jesus, foi dada a nós. E como igreja nós recebemos isso. Ele diz, ao que vencer, ele estava escrevendo a uma igreja. Você observa que era a igreja de Tiátira que ele estava escrevendo isso. E olha como é que diz essa igreja, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, tuas últimas obras são maior que a primeira. Você está caminhando em obras, igreja. Você está caminhando em igreja, em amor, você está caminhando em atitudes corretas, igreja. Mas tinha um problema, tinha que vencer Jezabel. Vença Jezabel, que algo vai acontecer diferente. Existe uma batalha particular
para você vencer todas as atitudes de Jezabel na sua vida. E existe uma batalha, que ela é a nível de igreja, que ela é a nível de município, a nível de estado. E quando igrejas se unem, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vendo que está havendo um mover de unidade pela transformação da nossa nação? Está havendo um mover de unidade. Esses dias alguém me disse, olha, está se levantando um líder aí, esses que dá lavagem cerebral, e ele vai, como é que diz assim, ele vai arrastar uma multidão com ele. Eu digo, não, ele só vai tirar o que é porco, o que é sujo, o que é falso, o que é verdadeiro, vai permanecer em unidade. Dessas raposa velha que fica dando lavagem cerebral. Esse dia uma raposa velha dessa encheu um estádio cobrando mais de R$1.000, botou mais de 20 mil pessoas num estádio. Ele está se achando que ele é alguma coisa. Logo você vai ver a máscara cair. Deus não permite ser zombado. E o julgamento de Deus começa na casa de Deus. O julgamento de Deus não começa no ímpio. Ele começa na casa de Deus. E ao que vencer e guardar até o fim, diga guardar até o fim. Ser perseverante, independente da adversidade. A adversidade de crente serve só para te tornar mais forte. Qual seja a adversidade, na família, nas finanças, na saúde, naquelas coisas que são perto, na igreja local, na sua cidade, a adversidade te torna mais forte. Ela é como você ir para a academia, ela faz com que os seus músculos espirituais sejam renovados, você vai crescendo. Esses dias eu estava brincando com um pastor e eu disse assim, pastor, já pensou se o diabo morresse, não tinha nem graça ser crente? Por quê? Porque o nosso adversário não são as pessoas. Nós não temos um chamado para reinar sobre pessoas, nós temos um chamado para reinar sobre demônios. Ele diz, eu vou dar autoridade para vocês, e vocês vão pisar a serpente, vocês vão pisar o escorpião, e eu vou dar autoridade sobre toda a força do inimigo. E ele termina esse texto de Lucas 10:19, ele diz que nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Pastor, eu estou sofrendo um dano. Não, ele é aparente. Na realidade você está caminhando, o dano vai parar e você vai triunfar. Por que vem essas situações de adversidade? Porque você precisa ser provado na sua fé. Se você acredita no que ele disse, ou você acredita no que você está sentindo. Como você está com a sua autoridade? Tanto Davi tinha prazer em lutas. O apóstolo Paulo diz, eu tenho prazer. E ele disse, nas aflições, nos açoites. Eu falei, Jesus, que nível é esse que eu não conheço? Tomar uma surra e achar bom. Pastor, eu mostro para você, igreja, eu mostro para você, biblicamente, que Paulo tomou uma surra, porque ele quis. Quando ele expulsou o demônio daquela deusa Diana lá, daquela mulher de Éfeso, que ele tomou uma surra e foi para a cadeia, e era meia-noite, depois de tomar uma surra, está todo arrebentado ele e Silas. Ah, Deus, por que você deixou nós apanhar? Não, ele estava adorando. Meia-noite adorando causou um terremoto. Pastor, tem um problema, meia-noite adorando causou um terremoto. Meia-noite eles louvavam o Senhor e cantavam e adoravam, e os presos ouviam, e veio um terremoto e derrubou o presídio. Outro dia ele falou assim, sou cidadão romano. E eu fiquei pensando, se eu tivesse uma cidadania, ele não se movia como romano. Você viu quando ele fala de cidadania, ele fala de cidadão do céu? Ele não podia ter dito, depois que ele tomou a surra, que as costas estavam arrebentadas, mas o negócio é o seguinte, se ele chega naquela cidade e fala que é cidadão romano, ele não derrubava o presídio. Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Deus tinha um propósito com aquele homem, que aqueles homens temessem Paulo, mas não porque ele era romano, porque ele tinha uma cidadania do céu. Meia-noite adorando, veio um terremoto. E o chefe do presídio queria se suicidar. Calma, moço. Ele levou o cara a Jesus, foi batizar o cara.
E o outro dia vieram ver o que aconteceu, ou o homem era romano, ou o presídio não caiu por romano. O presídio caiu por uma cidadania celestial, por uma autoridade celestial, por um domínio que ele tinha conquistado pela intercessão, pela oração, pelo jejum. Ele chegou naquela autoridade, naquela cidade, eu sou a autoridade do céu. Mas ele podia ter se justificado. Não mexe comigo, porque eu tenho cidadania romana. Talvez ele carregava até na bolsa dele um papel que lhe dava isso. Ele ficou calado. E ele falou assim, por amor de Deus, eles pediram, por favor, vai embora da nossa cidade. Eles começaram a pedir, por favor, Paulo. Por favor, Paulo. E já lá no fim do livro de Atos, ele está indo preso para Roma. E tu sabe por que ele foi para Roma preso? Um rei queria libertar ele. Agripa disse, eu podia libertar, mas ele apelou para Roma. Ele teve uns minutos para falar diante de 2 reis. E ele podia dizer, olha, eu não fiz nada, olha, eu não fiz nada. Ele falou assim, olha, eu estava no caminho de Damasco, eu encontrei Jesus. E ele começou a falar de um Cristo ressuscitado. E o rei disse, Paulo, você está querendo me convencer a ser cristão? Ele disse, não, eu não quero convencer você, eu quero convencer todos que tem aqui. Eu tive a oportunidade de pregar. Ele não estava nem aí com o que as pessoas pensavam dele. Ele falou, vou mandar esse cara para Roma. O navio começou a sofrer uma tempestade, ficou 2 semanas debaixo de trevas. Não brinca não é brincadeira não. Essa semana que começou hoje, amanhã já é segunda, vai vir um frio na sua cidade. E o frio vai ser mais forte que os outros frios, viu? Veio uma tempestade sobre o mar. E eles jogaram tudo fora. E a Bíblia diz que os soldados do navio queriam matar os passageiros, mas não mataram por causa de Paulo. E o anjo falou assim, Paulo, ô meu filho Paulão, vai morrer ninguém por causa que você está aqui nesse navio. Mas eu vou quebrar esse navio também, tem que quebrar tudo. Não é só a carga não, eu vou quebrar tudo. O navio bateu num rochedo, quebrou tudo, eles saíram nadando e foram até a praia. A Bíblia diz que nenhuma alma se perdeu. Tinha um cidadão do céu, que tinha uma autoridade delegada a ele, que ele construiu aquilo numa caminhada de fé, numa caminhada de obediência. Ele construiu aquilo. Quando eu olho para trás, e coisas que eu devia ter feito e não fiz, e não me é mais de direito fazer, eu fico pensando, isso pode trazer um problema em uma área que eu não vou ter direito. Eu não perco uma oportunidade de obedecer a Deus. Eu não perco a oportunidade de eu ser fiel. Eu não estou muito pensando o que as pessoas falam e pensam de mim, não. Eu todo dia penso o que Deus pensa de mim. E você precisa entender isso. Quando Paulo chegou naquela ilha, a amizade que ele fez com os chefes do navio, ele podia falar assim, vocês me deixam descansar, porque eu venho jejuando muitos dias, põe esses povo aí, esses presos puxar lenha. Não, Paulo foi carregar lenha. Em nada sopesada ninguém. Ele foi carregar lenha. Quando ele vem com o braçado de lenha, vem uma cobra de pendurada na mão dele. Sabe o que as pessoas disseram? Esse verdadeiramente era digno de morte. Passou 2, 3 horas, Paulo está ali fazendo um fogo, escrevendo, esfregando as mãos porque estava frio, secando a roupa que tinha sobrado, que era só do corpo. Paulo estava ali. E eles viram que a cobra, a serpente não fez nada na vida dele. Diga comigo, a serpente não fez nada na vida dele. Aponta para alguém e diga, a serpente não fez nada na vida deles. A serpente não fez nada. Diga, o veneno não vai fazer nada. A serpente não fez nada na vida dele. Os ímpios disseram, é digno de morte. Mas Deus diz, é digno de vida. Dali um pouquinho, eles estavam chamando Paulo e Silas de deuses, de Júpiter, não sei o que. Ele falou, não. Aí o pai do chefe da ilha estava velhinho. Paulo vai lá e põe as mãos, Jesus cura imediatamente e as portas se abrem, porque chegou alguém que tinha direito estabelecido por Deus. Tinha um direito estabelecido no céu, e foi o céu que criou a terra. Chegou um representante. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios
capítulo 5, versículo 19, ele diz assim que nós temos um ministério, o nosso ministério é reconciliar os homens com Deus. E no versículo 20 ele diz, nós somos como embaixadores, uma representação do céu. E aonde tem uma representação do céu, o inferno não suporta, o inferno não fica, o inferno não ganha, o inferno não vence, porque somos uma representação do céu. Coloque-te de pé e eu vou orar por você, que eu estou com tanta coisa anotada aqui, se eu me emocionar eu fico pregando até às 12, e eu prometi que teu esposo não vai murmurar do almoço. Levante tuas mãos para ele. Você é o embaixador do reino do céu. Você é uma embaixadora. Você que está nos ouvindo pelo YouTube, você é o embaixador do reino dos céus. Aquilo que Deus começou a fazer com você, a boa obra Ele vai continuar, a boa obra Ele vai terminar. Deus usa homens com falha, Deus usa homens com defeitos, Deus usa homens que têm problemas, Deus usa mulheres que têm problema, porque Ele deu o sangue dEle, e o sangue dEle é a vida. O sangue dEle te faz triunfar, o sangue dEle te faz vencer, o sangue dEle te faz ser diferente, o sangue dEle produz transformação, o sangue dEle produz vida, o sangue dEle produz cura. Oh Jesus, eu oro por aqueles que estão nos ouvindo, independente da situação que você está passando, que haja uma visitação sobre esse filho de Deus, essa filha de Deus, que haja um toque de Deus e um renovo de entendimento sobre caminhar em obediência e autoridade, que haja um mover do teu espírito que faça a diferença. E tua palavra diz, os que permaneceres fiel até o fim, tem uma promessa de reger as nações com vara de ferro e quebrar como um oleiro quebra um vaso. E nós temos confiante naquilo que o Senhor vai fazer na nossa nação. Nós temos confiante naquilo que o Senhor vai fazer nas nações da terra através da igreja. É um povo destemido, é um povo ousado, é um povo sem mácula, é um povo sem ruga, é um povo sem temor, é um povo sem covardia. É um povo firme que caminha triunfante sobre as circunstâncias. Seja engrandecido o teu nome, Jesus, na vida desse filho, na vida dessa filha. E nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Chega aqui, pastorzão. Aleluia. Quem foi abençoado essa manhã, dá um glória a Deus aí. Feche seus olhos onde você está aí. Sim, Espírito Santo de Deus, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, papai, por essa palavra tão poderosa, que gera em nós crescimento. Obrigado, Jesus. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar, papai, um restante de domingo abençoado, cheios da tua presença. Que logo mais à noite, Senhor, nós possamos estar juntos aqui, para celebrar e engrandecer o teu santo nome mais uma vez, em o nome de Jesus, amém? Queridos, hoje 7 horas em ponto, amém? Nós damos início ao nosso culto. Convida mais alguém, lembra dos outros irmãos que não estão com a gente, vamos estar juntos aqui, amém? Você tem um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Se você pode